Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai ser sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vou dividir essa aula em duas, porque primeiro para não ficar um vídeo muito longo. Então eu vou fazer a primeira parte com os 10 primeiros slides que já estão aí com vocês e a nossa segunda parte, né, a partir do 11º slide, certo? Bom, e para a gente entender aí quais foram os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, a gente inicia a nossa conversa falando de quem? Da Alemanha, de um país que a gente já vem falando aí desde a última aula que a gente tratou de nazismo, e com a ascensão do partido nazista ao poder, o Hitler, ele passa a romper com as proibições do Tratado de Versalhes. Então, durante a década de 30, ele passa a desrespeitar o tratado, e aí no slide tem datas importantes em que ele passa a desrespeitar, né, que ele passa a efetivamente fazer o que o tratado impedia. Então, em 1933, ele torna o serviço militar obrigatório na Alemanha. Em 35, ele remilitariza a Renânia. Valorizem a professora que fala remilitarizar de primeira, tá, gente? Então, ele remilitariza, e já não falei de novo, a região da Renânia. E em 36, ele finalmente forma, e eu vou explicar ainda aqui nesse slide, o Pacto Anticomitém, que forma aí o que vai ser o eixo, né, esse grupo que vai abranger, a gente chama de eixo Roma, Berlim, Tóquio, então tá aí abrangendo os países, né, Itália, Alemanha e Japão. E a gente vai entender aí por que cada um se envolveu nesse conflito. A Alemanha, ela já vem aí com esse histórico de ter sofrido, né, e ser submetida ao Tratado de Versalhes, que era um tratado que deixava a Alemanha arrasada, deixou, né, durante a década de 20 aí, a Alemanha arrasada economicamente, humilhada ao sair da guerra e tudo mais. Mas aí, durante a década de 30, o Hitler já trata de dar uma volta por cima, digamos aí, né, de desenvolver várias possibilidades para se armar e ter uma quantidade aí de inovações tecnológicas, né, e de armamento para uma expansão territorial e estar preparado para uma guerra. Então, a Alemanha, às vésperas da Segunda Guerra, né, eclodir, ela contava com aviões caças, tanques de guerra, submarinos e tudo mais. Então, para mostrar que ela já estava se preparando ao longo da década para levar aí ao fim, ao cabo, o que ela pretendia com a expansão territorial, né? Que a gente já, inclusive, conversou na última aula. Itália e Japão, eles que são, né, aliados aí da Alemanha, eles são países que tinham em comum interesses expansionistas e imperialistas. Tá? Na Itália, o governo fascista do Mussolini implantou um programa de modernização do país com o objetivo de preparar a Itália para conquistar novos territórios, começando pela África. E o Japão, lá na Ásia, ele é um país que sai da Primeira Guerra Mundial como uma potência. No entanto, o que esbarra aí no desenvolvimento do Japão é uma potência do Oriente, tá, gente? Então, o que esbarra aí nessa expansão e no desenvolvimento do Japão é a escassez de recursos naturais do território. Então, principalmente aí não tinha petróleo, enfim, não tinha alguns produtos, né, que fariam com que o Japão fosse uma potência econômica. Ele precisava, é importante a gente entender que ele precisava aí, né, das exportações vizinhas e estrangeiras para se tornar, para ter os produtos que o próprio território não dava a eles. Então, eles tinham essa ideia expansionista e estava aí tentando se expandir pela Ásia, e vamos lembrar que Ásia e África são continentes que têm países já dominados pelas potências do Ocidente, por Inglaterra, por França, por vários países europeus. Então, não vamos esquecer isso. Enquanto tudo isso está acontecendo aí na Europa, vocês devem estar se perguntando: mas professora, e aí? Qual o papel? Cadê? Tá faltando país aí nisso, né? Qual o papel da França e da Inglaterra frente a todo esse expansionismo alemão, frente a todas essas alianças que estão se formando? O que está acontecendo com essas potências aí do Ocidente? Bom, a gente chama de política de apaziguamento a política estratégia que buscava evitar conflitos militares contra os nazistas, né? Ela foi feita principalmente por França, Inglaterra e os seus aliados. Essa política de apaziguamento, ela tinha alguns motivos que foram listados aí no slide como razões
para a passividade, né, desses países europeus. Então, o primeiro deles é evitar uma nova guerra. Gente, a Primeira Guerra Mundial recém tinha terminado, né? Esse espaço de tempo aí de cerca de 20 anos é muito pouco para acontecer duas guerras seguidas. Então, esses países eles ainda estavam buscando recuperar totalmente sua economia, ainda estava passando por alguns problemas que a guerra ainda tinha gerado. Então, não era interessante para eles, né, entrar num novo confronto. Há concepção também por parte desses países que o Tratado de Versalhes não duraria para sempre. Isso significa que esse tratado, em algum momento, ele ia passar, né, a ser desrespeitado, aos poucos a Alemanha ia se comportar dessa forma e que não podia ser um tratado eterno. E o terceiro era estimular o anticomunismo. Eles estavam assim, como Hitler, né, era anticomunista, ele estava pensando o seguinte: bom, como a União Soviética e o Hitler que se entendam, né? A gente não vai entrar nesse conflito, não. Daqui a pouco, com essa expansão toda, daqui a pouco os dois batem de frente, e aí a gente aí que não gosta nem de um nem de outro, a gente quer mais, né, que eles se resolvam sem que a gente se meta. E aí, mas não foi muito bem isso que aconteceu, e vocês já sabem disso e vão saber até um pouco mais. Então, em 1938, países como Inglaterra, França, Itália e Alemanha, eles se reúnem na Conferência de Munique e lá o Hitler comunica a anexação da Áustria, que foi uma anexação pacífica, né, colaboracionista do governo austríaco, e pede a anexação dos Sudetos e de Dessau. Bom, Inglaterra e França, eles permitem, né, aí essa anexação dos Sudetos, mas fala assim: Hitler, se liga, você está fazendo toda essa expansão e tal, mas para por aí, tá? Não, você não pode invadir a Polônia. Tem uma região ali que é interessante que você não pode chegar. E eles colocam, né, Inglaterra, Grã-Bretanha e França. Eles assinam um acordo com a Polônia que garantia todo o apoio possível no caso de uma possível invasão alemã. E aí, o que o Hitler faz? Vocês sabem, né? Nem preciso falar, mas claro que vou, que o Hitler invade a Polônia em 1939, né? Tá aí o início, né, o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Então, a reação anglo-francesa, ou seja, a reação da Inglaterra e da França, é a declaração à guerra à Alemanha, né? Eles decretaram que estavam em guerra e passam a se preparar para uma defesa de trincheiras. Lembra do que são as trincheiras lá da Primeira Guerra Mundial? Aqueles espaços, né, aqueles buracos cavados que tem ali para o enfrentamento, para se esconder de um enfrentamento, para organizar estratégias, para tudo mais. Então, aqueles locais insalubres que a gente conversou bem quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, mas não é isso que acontece, né? No próximo slide a gente vai falar sobre isso. E para finalizar aí a expectativa que Inglaterra e França tinham em relação à União Soviética e à Alemanha, a Alemanha e a União Soviética, ou seja, Hitler e Stalin, assinam um pacto de não agressão temporária em 1939. Esse pacto teria duração de 5 anos, tá? Que esses países não se enfrentariam e a União Soviética se colocaria neutra aí na questão da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai ver que não foi muito bem assim. Eu não me aguento e começo a dar o spoiler, né? Então, em 39, existe esse pacto de não agressão e a União Soviética ainda não entra, né, efetivamente na guerra porque assinou esse tratado com Hitler, certo? Mas, embora preparado, né, para essa organização de trincheiras, uma expectativa como se fosse a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha não vem de bobeira, não. Falei já para vocês que ao longo da década de 30 eles estavam se armando, eles estavam se preparando, e a Alemanha tem uma nova tática na Segunda Guerra Mundial. É a Blitzkrieg, que significa guerra relâmpago. Os ataques que articulavam sequências de bombardeios aéreos, avanço de carros blindados, né, desses tanques de guerras aí embaixo. Então, eles primeiro avançavam, eles primeiro atacavam, para só então, depois, né, desse primeiro confronto, ocupar, né, o território com a infantaria. Então, num primeiro momento, garantiu muitas e rápidas vitórias para os alemães. Tá? Nesses primeiros enfrentamentos, a Inglaterra e França não estavam preparados para esse tipo de guerra, né? Para essa forma de ataque, né? Para esse desenvolvimento de tecnologias. Tecnologias muitas que já apareciam na Primeira Guerra Mundial, mas que ainda tinham um avanço muito maior na Segunda Guerra.
Pessoal, os combates entre aliados e eixo, né, começam de fato em 1940, quando os alemães partiram para a conquista ali da parte norte da Europa, na Escandinávia, e a campanha foi tão rápida que em maio de 40, Noruega e Dinamarca já estavam ocupadas pela Alemanha. Enquanto as tropas alemãs ainda lutavam na Noruega, o Hitler iniciou a operação para a conquista da França. E para atingir esse objetivo, os alemães direcionaram suas tropas para os territórios belga e holandês, atraindo para lá boa parte das forças da França e da Inglaterra nesse momento. Tá? A estratégia deu certo e enquanto um efetivo importante das tropas aliadas era cercado pelos alemães no norte da Bélgica, outra parte dos blindados alemães, né, outra parte aí do exército alemão, invadiu a França por Luxemburgo e chegou ao Canal da Mancha. As tropas aliadas divididas foram incapazes de evitar essa conquista, né, a conquista da França. E em junho, as tropas nazistas tomaram Paris e hastearam a bandeira com o símbolo, né, com a suástica ali no topo da Torre Eiffel. Essa foto aí não aparece, né, o hasteamento dessa bandeira, mas aparece o Hitler fazendo pose aí na França. E ao longo da expansão do eixo, né, ao longo desse expansionismo aí, claramente da Alemanha, fica clara a colaboração de alguns segmentos da sociedade europeia, com a presença do nazismo em seu território. Então, os líderes políticos de alguns lugares colaboraram, né, daí essa expressão de colaboracionismo com o governo nazista. É importante, então, a gente entender, né, que essa palavra, ela se refere àquele que tende a auxiliar, né, ou cooperar com o inimigo, ou seja, com, nesse caso, os representantes, né, do governo que colaboraram com o Hitler, né, e com o governo nazista. Então, o exemplo mais famoso é o do Marechal Pétain, né, e do seu governo de Vichy, na França. Então, Vichy era um ponto aí de colaboração e de lealdade, né, de amizade com o governo do Hitler. Dando continuidade aí à compreensão do governo colaboracionista da França com a Alemanha na guerra, é importante a gente ter em mente que a França, ela fazia parte, né, dos aliados, ela estava do lado oposto aí da Alemanha, mas parte de seus militares, né, parte de seus exércitos e parte de algumas autoridades de determinados locais franceses estavam do lado da Alemanha. Então, em 1940, a Inglaterra bombardeia a esquadra francesa, esquadra essa que estava ali apoiando, né, dando ali todo o apoio ao Estado nazista e ao Hitler, né? Bom, a Inglaterra já está fazendo parte do dia a dia a questão da guerra e tudo mais, então é importante a gente perceber que a Inglaterra passa a investir em abrigos antiaéreos, né, em abrigos subterrâneos que vão proteger aí a população de um possível bombardeio e na aviação militar. Então, diante de todo o confronto, diante das novas tecnologias utilizadas em guerra e tudo mais, a Inglaterra se vê na obrigação, né, aí vendo como necessário o investimento aí também para a guerra. Mas, por outro lado, a foto de cima aí a gente vê exatamente isso que eu acabei de falar, pessoas deitadas aí na estação, numa estação de metrô e tudo mais, possivelmente subterrâneo, né, bem assim embaixo, exatamente para não sofrer com os ataques de bomba. Na imagem de baixo é uma máscarazinha, né, anti-gás lacrimogênio que as crianças utilizavam. Então, assim, partia também das autoridades, né, das cidades inglesas e tudo mais, que, embora eles estivessem vivendo uma guerra, eles tinham que manter o máximo de normalidade no dia a dia. Então, as crianças continuavam frequentando as escolas, as pessoas continuavam trabalhando, mas sempre com esse, né, risco de ataque e tudo mais, a população já estava aí se preparando, né, andava aí com tudo o que podia proteger de um possível bombardeio. Coisa horrível, né, gente? A gente passar por isso e levar uma vida na normalidade diante da guerra. Retomando ao que eu comecei a falar, né, da justificativa do Japão tá aí nessa guerra do lado do eixo, vou falar um pouquinho aí do que está acontecendo no Pacífico. A expansão territorial japonesa sobre países independentes da Ásia e colônias europeias também na Ásia, ela passa a ocorrer desde 1934. E lá no início da aula, eu falei para vocês
que tem toda uma intenção, né, um interesse econômico e de exploração nesse território de tudo que não existe, né, dentro do território japonês. Então, os japoneses eles têm, né, a intenção de conquistar aí mais territórios pelo lado asiático, territórios esses que são países independentes, como já falei, e também fazem parte, né, de colônias europeias aí na Ásia. Então, os japoneses batizariam esse processo de esfera de coprosperidade da Ásia Oriental. Essa ideia de esfera de coprosperidade foi um conceito criado, né, durante esse governo aí no período da guerra, que ele queria simplesmente estabelecer uma nova ordem internacional, visando coprosperidade, né, como o nome já diz, para os países asiáticos, os quais compartilhariam paz e prosperidade, livres do colonialismo e da dominação ocidental, mas liderados aí pelo Japão. Então, o Japão estava promovendo isso aí com, lógico, com a ideia, né, com a perspectiva de conquista de territórios e de exploração. Mas essa ideia de prosperidade acabou sendo apenas assim um dos slogans criados, né, como justificativa para a agressão japonesa aí no Sudeste Asiático, né, por esse interesse, né, que ele tinha nesses territórios. Então, significou muito mais isso do que efetivamente, né, uma esfera de prosperidade. E no final dos anos 30, o governo norte-americano passa a fazer a defesa do livre comércio no Pacífico de forma mais agressiva. Isso significa que os Estados Unidos estão se opondo, né, estão fazendo oposição a essa política expansionista do Japão. Tá? No mesmo período, os Estados Unidos limitam o comércio do minério de ferro para o Japão, o que já deixa insatisfeitos os japoneses. Né? Mas uma postura aí norte-americana é a militarização do Havaí, né, que é questionada diversas vezes pelo governo japonês, mas é tranquilamente ignorada pelo governo norte-americano. E como resposta a essa militarização, os japoneses atacam a base aérea, né, a base militar, desculpa, de Pearl Harbor, ali no Havaí. Existem filmes sobre isso, né? A Segunda Guerra é muito documentada, mas tem um filme com esse nome. Vou até procurar se tem no Netflix para vocês. E aí dou como dica de vocês assistirem aí no final de semana. Ataque de Pearl Harbor realizado, né, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial em 1941. E a justificativa é o ataque japonês, né, à base militar estadunidense. E os Estados Unidos passam a fazer propaganda, né, da guerra para ter apoio da população que está sofrendo aí com o ataque, né, que se posicionou contra o ataque dos japoneses. E uma curiosidade que eu gosto sempre de falar em aula, porque vocês se interessam por quadrinhos, é que a criação do Capitão América é exatamente nessa época, né? Então, como quadrinhos, é lançado o Capitão América, né? Porque essa propaganda era necessária para estimular doações, né, de pessoas de acordo, né, que estejam de acordo com a guerra e tudo mais, para patrocinar aí essa guerra e o alistamento voluntário da população. Então, um herói cuja arma é um escudo está relacionado ao contexto da guerra e da entrada dos Estados Unidos, que tem como justificativa se defender. Então, é importante a gente imaginar aí o Capitão América como aquele herói que está entrando para se defender, né? Diferente de outros heróis aí que cada um tem a sua arma. A arma do Capitão América é o escudo, então tá tudo muito atrelado. E a primeira revistinha aí, ó, do Capitão América, ela está exatamente com o Capitão América agredindo o Hitler. Então, já dá aí toda essa ideia, né, toda essa propaganda aí que o governo norte-americano estava fazendo para atrair, né, a população e que tinha que entender que os Estados Unidos estavam reagindo, né, a um ataque. Bom, a primeira parte encerra por aqui, mas na próxima semana eu venho com a continuidade da Segunda Guerra Mundial, certo? Agora eu vou passar no próximo slide os exercícios que vocês já são acostumados e vocês façam para me entregar na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima!